o assunto de hoje, como vocês puderam ver no título, é sobre sogra, tá? Eu quero falar para vocês e dar algumas dicas de como lidar com a sua sogra. Bom, como vocês já viram aqui nos vídeos anteriores do canal, eu morei durante pelo menos uns 9 anos com a minha sogra, na casa da minha sogra. E como toda sogra, a gente acha que ela quer se meter na nossa vida. Bom, a gente tem aquela impressão de que ela se mete na vida da gente, né? Eu vou resumir aqui pra vocês como era o meu relacionamento com a minha sogra, tá? O meu relacionamento com ela era assim. Eu morava dentro da casa dela e, como graças a Deus a minha mãe me deu educação e me ensinou que a casa era dela, que eu tinha e que eu devia respeito a ela, certo? E assim eu fiz. Eu morava dentro da casa dela, mas eu respeitava o espaço dela, a casa era dela, as ordens era dela, tá? E nisso eu tinha minha filha pequenininha, a gente mudou pra lá quando minha filha tinha mais ou menos uns 6 meses. E a vida não foi fácil, era aquele conflito de geração. Era eu muito jovem, né, com 19, 20 anos, ela uma senhora de idade, então aquele conflito de geração. E eu lembro de colocar minha filha às vezes de castigo, ela ir tirar, eu colocava a roupa no varal de um jeito, ela ia lá e falava, não é assim que coloca, pendura assim. Eu fazia comida, ela às vezes sentava pra ficar olhando eu fazer comida. E tudo isso na minha cabeça era como se ela tivesse mandando na minha vida. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então eu sempre tive essa dificuldade de lidar com pessoas que falavam, faz isso, faz aquilo. Então eu detestava isso. E eu me vi nessa situação de estar na casa dela e ela me dando dicas, mas na minha cabeça era julgamento, ela queria mandar. E ela se metia, se ela via eu ou ela via o meu marido de cara feia, ela perguntava, o que foi? O que aconteceu? Então isso me incomodava, porque na minha cabeça ela estava se metendo na minha vida. Se eu chegasse com sacola de shopping, de qualquer coisa, ela ficava olhando, e aí eu aparecia com uma roupa que talvez ela nunca tinha visto eu usar, ela me perguntava, nossa, essa roupa é da onde? Nossa, tá de roupa nova, não sei o quê. Então, eram coisas que me incomodavam. Enfim, gente, era assim, eram coisas pequenas, mas que no montante se tornava gigante, né? Como eu disse pra vocês no outro vídeo, eu tive depressão, eu ficava dentro de um quarto pra não incomodar. Então, eu procurava assim, eu só vou descer, só vou na cozinha quando ela não tiver, ou não tiver ninguém na casa, porque quando eu fui morar lá, era minha sogra, né, o marido dela, o meu sogro, a minha cunhada e a minha sobrinha. Então, a gente foi lá, tipo, aglomerar, entendeu? A gente foi, querendo ou não, tirar mais ainda o espaço dela, né? Deles todos, na verdade. E eu tinha muita vontade de sair daquela casa, eu tinha muito sonho, então tudo foi virando um conflito dentro da minha cabeça, foi virando uma coisa. Então tudo que ela falava era motivo de eu ficar com raiva. Eu não xingava ela, muito pelo contrário, nunca desrespeitei ela. Eu respeitava, eu sabia que eu estava dentro da casa dela, que a maior prejudicada, na verdade, era ela, porque a gente tirava a liberdade dela. Tudo isso era quase que inevitável dela se meter. Então, eu acredito que cada um aí, quem tem sogra, todo mundo, né? Quem tem sogra sabe que não é fácil você ver sua sogra querer falar o que você deve fazer, como você deve fazer e tudo mais. Mas a gente complica, na verdade. Às vezes é até fácil, porque minha mãe falava muito pra mim assim, ela é senhora, ela é de idade, deixa ela falar, não se esquenta a cabeça, deixa ela falar. Ela falou, olha, faz assim, vai lá e faz do seu jeito, não tem problema, não sei o quê. Mas não é fácil, não é simples assim, a gente não consegue deixar pra lá. E então eu não batia a boca com ela, eu não desrespeitava ela, muito pelo contrário, eu ficava sempre em silêncio. Eu já teve algumas situações que eu não quero citar aqui, assim, que foram bem ruins, né, que ela fez indiretamente e diretamente comigo, mas eu acho que não vale a pena, não é para isso que eu vim aqui. Eu vim aqui falar para você que mesmo que você tenha essa visão que muitas vezes é deturpada, você acha que ela quer te machucar, te ferir,
Eu vou falar de experiência própria, gente. Eu ouvia muito conselho da minha mãe, mas eu não ouvia e não queria ouvir conselho da minha sogra. Então, algo de errado não está certo, vamos dizer assim. Por quê? Por que da sua mãe você escuta conselho e a sua sogra não? Por que que a sua mãe pode dar palpite na sua vida e a sua sogra não? Entende? Então, é de você parar pra pensar assim, ó, por quê? Por que que eu posso ouvir alguém lá da rua e não posso ouvir alguém que eu moro junto, que tá ali vendo, que é experiente e tudo mais? A gente não vê com essa cabeça, a gente acha que a pessoa quer nosso mal. E na verdade não. E o que aconteceu? Em 2019, dia 21 de janeiro, a minha sogra faleceu. E eu achava que a minha sogra era o meu problema. Eu sempre pensava assim, a minha sogra é meu problema. O dia que eu sair da casa dela, meu problema vai acabar. Sabe, eu achava que o dia que eu não morasse mais com ela, meu problema ia acabar. E quando a minha sogra faleceu, foi assim, um desespero, porque eu vi que eu falei, nossa, agora eu tô sozinha. Entende? Olha que louco, porque, querendo ou não, eu não via a ajuda dela, mas ela me ajudava. Entende? Ela fazia coisas por mim que eu não dava valor, que eu não via, eu não enxergava. Eu lembro dela sair e comprar. Uma vez ela sempre comprava coisas pra mim. Ela ia nas lojas, aí ela voltava, olha, Ellen, trouxe, sei lá, uma calcinha. Aí eu falava, obrigada, não sei o quê. E aí isso começou a trazer memória, sabe? Depois disso eu tive uma crise, depois que ela faleceu, eu tive uma crise de identidade, eu tive uma crise de depressão que atacou mais, eu fiquei muito pior, porque eu pensava assim, e agora? Ela não tá mais aqui, e as coisas continuam ruins pra mim, a minha cabeça continua perturbada, sabe? Eu continuava ruim, vamos dizer assim, e eu falava, e aí? Ela não era meu problema. Eu enxerguei que ela não era meu problema. Graças a Deus, Deus me mostrou que ela não era meu problema. Infelizmente, tarde demais pra mim, vamos dizer assim, porque eu só enxerguei depois que ela faleceu. Como ela era boa pra mim, como ela era boa pros filhos dela, como ela era uma pessoa boa. Infelizmente, eu só enxerguei depois. Eu lembro, como eu tava falando pra vocês, eu lembro dela sair, ela trazia uma lingerie. Ellen, comprei uma camisola pra você. Comprei, eu sei que você gosta de doce, eu trouxe um docinho pra você. Então ela sempre me agradava. E graças a Deus, Deus trouxe à minha memória coisas, porque eu comecei a sofrer, no velório dela, gente, eu chorava de culpa. Eu chorava de culpa. Gente, eu não tenho vergonha de assumir isso, porque eu sei que pessoas falaram depois pra mim, não, falaram nas minhas costas, né? Chorou porque tem remorso, porque tem culpa. Realmente, gente, eu não tive problema nenhum. Eu chorei porque eu tive remorso, eu senti culpa, sim, porque eu não fiz mal pra ela diretamente, mas eu fiz indiretamente. Todas as vezes que eu não desci, que eu não saí do meu quarto, que eu não quis conversar, que eu fingi que eu não via ela pra não conversar, eu fiz mal pra ela. Hoje eu entendo que eu fiz mal pra ela. E eu pedi muito perdão a Deus, eu chorei de amargura mesmo, de arrependimento, de falar, podia ter feito diferente, e não fiz, e não fiz. Não fiz porque eu não quis dar ouvido aos conselhos que minha mãe me dava, não fiz porque eu não tive paciência, porque eu não tinha Deus no meu coração, simples assim. E eu sei que uma das coisas que Deus trouxe à minha memória para me confortar foi as lembranças de coisas que eu fazia pra ela e que ela fazia pra mim. Ela me presenteava, eu presenteava ela. Ela via um brinco na minha orelha. Ai, que brinco lindo, maravilhoso. Eu tiro, Beth, toma, pega pra você. Porque eu ficava assim, ela gostou tanto, vou dar pra ela. Não era uma coisa, nossa, cara, absurda, nem que fosse, né? Mas ela gostava tanto que eu tirava e dava pra ela. Então eu lembro de presentear, todos os presentes que eu já dei pra ela foi de coração. Então eu lembro de conversas, Deus trouxe a minha memória, conversas que eu tive com ela muito boa, risadas, a gente ria muito. Então, não foi de todo ruim, entende? Foram momentos, alguns momentos assim que a gente teve ruim, como qualquer outro relacionamento que era confrontada, uma confrontava a outra, uma não entendia, nem eu nem ela entendia o nosso lugar. A gente queria um lugar da outra. E aí eu comecei a ver isso, sabe? Que eu tava lutando desnecessário, eu tava achando que ela era meu problema e ela não era. Então Deus confortou meu coração, sabendo que muitas coisas boas eu passei com ela. Eu ri muito com ela riu muito comigo.
A minha filha pôde ver isso, a minha sobrinha pôde ver isso, meu marido pôde ver isso quando ela ria das bobeiras que eu falava, que eu fazia de propósito para ela rir. Sabe, muita coisa eu trouxe à minha memória. Inclusive, uma das coisas que hoje eu vejo que foi para confortar meu coração, no dia que a gente foi no IML para liberar o corpo dela, e a gente entrou e lá tava eu e meu marido e eu não sei o nome, né? Eu não sei se é médica, legista, né? Acredito que seja legista. Chamou a gente para entrar numa sala porque ela precisava fazer algumas perguntas pra gente e tal. E eu respondi, e ela perguntava e meu marido não sabia. Meu marido olhava pra mim e falava: Amor, que remédio que ela tomava? Que remédio que ela tomava? Você lembra o nome? Ah, eu não lembro. Aí eu falava: Lembro, falava pra ele. Ela tomava tal remédio. Quantas vezes por dia? Tantos dias. Então, todas as perguntas que a legista fazia, eu respondia. Entende? Eu sabia aonde ela ia, quem eram as amigas dela. Ela tinha uma melhor amiga ali em São Paulo. Ela tinha os horários que ela saía, se ela caminhava, se ela não caminhava, se ela tinha problema de circulação, foi eu que falei. Se ela tinha tudo que a legista perguntava, eu respondi. E na época eu não entendi. Eu não liguei, porque eu tava tão abalada que eu não entendi, eu não percebi que eu que tava falando. Eu sabia o nome dos remédios, eu sabia quanto ela tomava, que médico que ela passava, quais eram os últimos exames que ela tinha feito. Eu sabia tudo, porque eu conversava com ela. Eu passava tempo com ela também. Então, no dia eu não percebi, mas dias depois, Deus foi... Dias não, acho que um ano depois, Deus trouxe a minha memória. E eu tenho certeza que foi para me confortar, sabe? Para mostrar assim, ó, não foi tempo todo ruim. Você teve momentos bons com ela, você fez ela rir. Olha, ela fazia isso, vocês conversavam isso. Então Deus foi trazendo para me confortar. E eu falei, ai, agora eu sei que eu tô perdoada, sabe? Eu pedi muito perdão a Deus, eu pedi perdão para ela. Eu sabia que infelizmente ela já tinha ido, mas eu me arrependi muito por não ter dado o suporte que ela precisava. Sabe, ela era muito sozinha, embora ela tinha 3 filhos, ela tinha o meu marido e 2 filhas, e ela não tinha, ela sempre reclamava muito, eu fui na casa de fulano e vi o carinho que os filhos tratam ela, não sei o quê, e hoje eu falo assim, sabe, ela precisava de muito amor, muito carinho, e ela não teve, e eu podia ter dado isso para ela, porque eu tava lá do lado dela, eu convivia com ela, eu tava na casa dela, se eu tivesse entendido o meu chamado, por que eu tava lá, o propósito de estar lá, eu tinha feito muito mais pela vida dela. Tinha saído com ela, ido passear, incentivava, devia ter feito muito mais por ela. E infelizmente não teve chance. Mas eu questionei muito a Deus, Senhor, por que o Senhor levou ela e não me mostrou antes? Por que o Senhor não me mostrou que eu deveria mudar com ela, que eu deveria agradar ela, que eu deveria fazer isso por ela? Por quê? E hoje eu entendi que é para eu poder vir aqui ajudar uma pessoa que seja, sabe? Que tá passando por isso, uma pessoa que tem essa dificuldade com a sogra, que não consegue enxergar, porque tudo isso é mentiras do diabo, sabe? Pra gente ser rival, pra gente se odiar, porque ela tá se metendo. Não, gente, ela não tá se metendo na sua vida, ela tá te dando conselhos. É uma pessoa experiente, que viveu, sabe? Que teve 3 filhos, que cuidou da casa, que fez, aconteceu, trabalhou fora, ela fez muita coisa na vida dela que ela tinha experiência e ela estava me contando. Então, não veja sua sogra como uma rival, como se ela quisesse o seu mal. Veja como uma mãe, realmente, porque ela tá fazendo o papel de sua mãe também. Ela vai te dar conselhos pro bem, para que você e seu marido ou você e sua esposa vivam bem. E a gente não vê, a gente vê tudo na maldade, sabe? A gente fica com raiva das pessoas à toa, sabe? A gente prefere ver o lado ruim, de vez de ver o lado bom, de vez de, sabe, converter aquilo. Aquilo parece ruim? Não, veja bem se aquele conselho que ela tá te dando não é um conselho que vai que vai mudar a sua vida, que vai mudar, sabe? Muita coisa. Então, eu falo assim, hoje eu tô em paz com a minha consciência, hoje eu tô em paz com Deus, hoje eu sei que aonde ela estiver, eu acredito que ela tá descansando, eu não acredito que o espírito dela tá por aí, nem nada disso, eu acredito que ela tá descansando, mas um dia eu sei que eu vou poder encontrar ela e eu vou, sabe, poder pedir perdão pra ela, pessoalmente, sabe, poder abraçar ela,
Assim, e falar, Beth, nossa, sabe, era tudo que eu queria, era tudo que eu queria. Hoje se Deus falasse pra mim, quer voltar no tempo, eu voltaria, porque gostaria de consertar os meus erros, sabe? E ajudar ela, porque ela precisava muito de ajuda. Ela estava muito amargurada, muito triste. Gente, ela tinha uma tristeza que não cabia dentro dela, tava já assim transbordando, sabe? E é isso. Mas eu queria deixar uma palavra aqui, que a palavra de Deus diz assim, lá em Ruth, Ruth no capítulo 1. Para quem não sabe, eu indico você dar uma lida na Bíblia nesse texto de Ruth, que é pequeno e é muito interessante. São 3 capítulos só, mas que fala muito. 4 capítulos, gente. São 4 capítulos só e é rapidinho e é uma história linda. A história é a seguinte: é uma mulher chamada Noemi, que ela era casada com um homem chamado Elimeleque, e eles tinham 2 filhos homens. Um chamava Malom e o outro Quilion, se eu não me engano. E aí, os dois, o marido morreu, ela ficou com os 2 filhos, os 2 filhos eram casados, né, já tinham casado, e e aí os 2 filhos também morreram, e ela ficou, ela sozinha e as 2 noras. E aí ela queria voltar para a cidade dela de origem. E nisso, as 2 queriam ir junto com ela, as 2 noras dela, que uma chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E nisso ela falava para elas assim: "Não, você não precisa voltar comigo, né? Vai embora". Inclusive eu quero ler para vocês o capítulo que fala isso, ó. Ruth no capítulo 1, no versículo 8. Fala assim: Noemi disse às suas noras: "Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo". Então ela reconhecia que as noras dela eram bondosas com ela e com os filhos dela, né? No 10 fala assim, que elas responderam, né? "Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo". E aí no 14 ela fala assim: "Então de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela". Então a órfã, quando ela ouviu isso, ela chorou, ela não queria ir, mas ela entendeu o lugar dela e ela resolveu voltar, porque cada um de nós temos um chamado, temos uma missão aqui na terra, e a órfã entendeu o lugar dela e voltou para a terra dos pais dela. E Ruth resolveu ficar. E no 15, então Noemi disse: "Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela". Porém Ruth respondeu: "Não insista, para que eu a deixe, nem me obrigue, a não segui-la, não me obrigue a não segui-la. Porque onde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu". Isso quer dizer o quê? Que ela tinha 2 noras e as 2 queria ficar com ela, as 2 queria ajudar ela, mas uma delas voltou porque entendeu o lugar, entendeu que ela precisava voltar, que a vida dela tinha um outro propósito, um outro rumo, e ela voltou. E a outra resolveu ficar, porque ela sentiu vontade, ela quis ajudar, ela falou: "Não vou deixar a minha sogra sozinha, eu vou junto, eu vou, mesmo que depois ela pensasse assim: eu vou casar, eu vou ter filhos", que foi depois o que aconteceu. Se vocês quiserem continuar lendo para ver o desfecho dessa história, que é muito linda, ela resolveu, né, voltar, resolveu ter a família dela, os filhos dela, mas cuidou da sogra dela até o fim, que foi o que ela prometeu para a sogra: "Eu vou cuidar de você até o fim". E hoje eu penso assim: nossa, olha o propósito de Deus, olha o que Deus tinha para minha vida. Muitas pessoas não têm muitas dificuldades com a sogra e pode sair, que era o caso da órfã, né? Ela foi embora, ela viu que o caminho dela era outro. E a Ruth não, ela viu que ela realmente precisava, que era o chamado dela, era cuidar da sogra dela. Então ela se comprometeu a cuidar dela até o fim da vida dela. E é lindo, e eu falo assim: nossa, olha, talvez era isso que Deus tinha para minha vida. Talvez Deus quisesse que eu cuidasse da minha sogra, que
sabe, eu tivesse ela realmente como mãe, além da minha mãe, né? E eu não vi, eu simplesmente não entendi qual era o propósito de Deus, mas amém, né? Em tudo dai graça. E hoje eu sei que o meu propósito é ajudar outras mulheres a entender que a sua sogra não é a sua inimiga, que a sua sogra quer te ajudar, que você tem como você ser amiga dela. Ah, mas a minha sogra é difícil. Seja fácil você. É simples. É fácil a gente jogar a culpa no outro, mas será que você é tão fácil assim? Será que você é tão boazinha assim? Porque eu sei, hoje eu sei que eu não era. Eu achava que eu era boazinha só pelo fato de não responder, só pelo fato de não afrontar ela, mas eu tinha atitudes que mostrava o contrário, que deprimia ela, que deixava ela triste, ainda mais triste. Então, eu falo assim, você tem... Perceba isso em você. Ah, mas a minha sogra, ela é difícil. Minha sogra, ela responde, minha sogra se mete. Seja você agradável. Se você for uma pessoa boa com ela, se você se dedicar, se você ajudar ela, ela vai falar, ela vai enxergar, ela vai falar, nossa, a fulana tem uma coisa diferente, porque eu brigo com ela, eu me meto na vida dela e ela me agrada. Ela vai mudar, ela vai ser obrigada a mudar, porque aonde há luz, as trevas têm que sair, o diabo tem que sair e as pessoas mudam, porque você é luz. Sabe, seja você a luz da sua casa, seja você a luz da sua família, seja você a nora boa. Não espere uma sogra boa, seja você a nora boa. É isso que eu tenho a dizer pra você. Gente, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis dizer. A palavra de Deus fala que dá honra a quem tem honra, e eu acredito que deixando registrado aqui, vindo aqui falar abertamente com vocês, eu acredito que eu tô honrando a memória da minha sogra, e honrando a Deus, porque é o que Deus quer que a gente faça, né? A gente, com os nossos erros, a gente aprenda e ensine outras pessoas como não errar.